Olá, olá, olá! Nós estamos de volta para gravar o nosso vídeo 55. Estamos quase chegando no fim do primeiro volume do livro Diário de Berlim, que eu, Raquel Rangel Cesário, estou lendo para você. Vamos lá? Dessa vez, William Shirer nos fala, ainda de Berlim, no dia 27 de janeiro de 1940. Um pouco de miscelânea. Com a recente publicação de uma edição de bolso do Mein Kampf, destinada às tropas que se encontram na linha de frente, a Bíblia de Hitler, segundo hoje me informaram, alcançou agora o fantástico total de 5.950.000 exemplares de tiragem. A maior migração em massa de que se tem notícia desde a troca de populações entre a Grécia e a Turquia depois da Grande Guerra é a que está em vias de terminar na Polônia. Cerca de 135.000 alemães residentes na parte oriental daquele país, ocupada pela Rússia, juntamente com outros 100.000 alemães procedentes dos Estados Bálticos, estão sendo atualmente localizados na área da Polônia anexada pela Alemanha. Para fazer lugar para essa gente, igual número de poloneses estão sendo escorraçados de suas casas e de suas terras e enviados para a Polônia ocupada. O Dr. Frank, governador-geral alemão da Polônia, acaba de decretar a pena de morte aplicável a todos os poloneses que retenham mercadorias para vendê-las mais tarde, ou que se recusem a vendê-las ante a oferta de um preço decente, entre aspas. Isso ajudará os alemães a completar a pilhagem da Polônia. E, se um polonês fizer quaisquer objeções, fora com, fora com a sua cabeça. Em Posen, um tribunal alemão sentenciou 8 poloneses à morte, inclusive 3 mulheres, sob a alegação de propalados maus tratos aplicados a aviadores nazistas, provavelmente paraquedistas. Entretanto, os próprios alemães admitem que nenhum desses aviadores foi morto. A guerra atual é de palavras. As notícias chegadas hoje da frente de batalha referem-se exclusivamente à forma pela qual as metralhadoras alemãs atacaram os alto-falantes franceses. Ao que parece, ao longo de toda a frente do Reno, os franceses fizeram irradiar alguns discos, que, segundo os alemães, constituem um insulto pessoal assacado contra o Führer. Os franceses não compreendem, diz a DNB, com essa absoluta falta de humor que torna os alemães tão engraçados, que um ataque contra o Führer seria imediatamente respondido pelas tropas alemãs. E assim, os alemães fizeram fogo contra os alto-falantes franceses montados em Altenheim e Breisach. A verdade em tudo isso, de acordo com o que me dizem alguns militares conhecidos, é que os franceses fizeram irradiar alguns discos dos antigos discursos pronunciados pelo Führer, acusando o bolchevismo e os soviéticos. Berlim, 28 de janeiro de 40. Neste sábado de hoje, era difícil acreditar-se em Berlim que o país se achava em guerra. Ruas e parques estavam cobertos de neve, e no Tiergarten, esta tarde, milhares de pessoas patinavam sobre os canais e os lagos. Centenas de crianças se divertiam nos tobogãs. Será que as crianças pensam na guerra? Não sei. Hoje, no Tiergarten, pareciam pensar apenas nos seus patins, nos seus trenós, na neve e no gelo. Berlim, 30 de janeiro de 1940. Marvin Breckinridge está em Berlim, e amanhã devo partir numa excursão que o Dr. Dietrich, chefe de imprensa, e
confidente de Hitler está organizando a Garmisch para manter boas relações conosco. De lá, espero poder dar uma fugida até as montanhas suíças para uma quinzena em companhia de Tess e Eileen. Hoje à noite, Hitler pronunciou um inesperado discurso no Sportpalast, por ocasião do 7º aniversário da ascensão dos nazistas ao poder. Não tinha nenhum desejo especial de ouvi-lo, por isso Marvin encarregou-se da tarefa. Voltou de lá impressionada com o homem. Garmisch-Partenkirchen, 3 de fevereiro de 1940. É um pouco ridículo estar irradiando daqui. Estão se realizando os Jogos de Inverno, que contam com o concurso de todas as nações satélites da Alemanha. Entretanto, essas competições não possuem o menor interesse para nós. E, no que me diz respeito, os meus ouvintes esperam que eu limite as minhas transmissões diárias ao assunto bastante mais sério da terrível guerra que continua. A dificuldade está em que o único microfone disponível na cidade está justamente instalado no estádio de inverno. Ainda ontem, na minha irradiação das 14h10, eu acabava de lançar-me em profundas considerações sobre as possibilidades existentes para este infeliz povo em guerra, quando alguém fez um gol durante o jogo que estava sendo disputado no rink, mesmo por baixo de onde eu estava. Todo o estádio prorrompeu em aclamações, fez uma barulheira infernal, e não pude manter o fio dos meus pensamentos sobre a próxima tentativa de Hitler. Esta noite, ao fazer a irradiação da 00:55, a partida de hóquei já tinha terminado, e o estádio estava tão deserto que fui obrigado a esperar muito tempo em plena neve antes de poder acordar o porteiro para que me deixasse entrar. No pequeno estádio situado por cima No pequeno estúdio, situado por cima do estádio, o frio era tanto que meus dentes batiam e tive que passar todo o tempo movimentando os dedos para conseguir virar as folhas da minha crônica. Diante disso, receio que os ouvintes da CBS não tenham gostado dos ruídos um pouco estranhos que devem ter ouvido. Tenho pena de Bob X, um jovem correspondente norte-americano que veio em nossa companhia. Nunca lhe foi possível aguentar a convivência com os nazistas, desde o início da guerra, o que é perfeitamente compreensível. Aqui chegando, um caso típico de nervosismo, começou a beber mais do que devia e manifestou claramente as suas ideias. As ideias que às vezes o álcool faz sair, mas, desgraçadamente, despertou uma antipatia geral pela sua pessoa. Acho que os nazistas, quando ele regressar a Berlim, vão lhe pedir que se retire do país. Hoje, dois dos principais correspondentes norte-americanos recusaram-se sentar-se à mesa com ele no restaurante, o que me parece um pouco exagerado. Aliás, são os dois que mais procuram cortejar os nazistas. Hitler assinou hoje um decreto segundo o qual, daqui por diante, as crianças recém-nascidas receberão também cartões de racionamento para roupas. Um país não pode estar muito bem quando precisa economizar coeiros. No Expresso, Munique, Lausanne, 4 de fevereiro. 3 episódios que devo registrar. 1. Na Alemanha, constitui uma grave falta penal ouvir as emissoras estrangeiras. Outro dia, a mãe de um aviador da Luftwaffe recebeu um aviso da mesma dizendo que seu filho estava desaparecido e devia ser considerado como morto. 2 dias depois, a BBC em Londres, que todas as semanas transmite uma lista de prisioneiros alemães, anunciou que seu filho tinha sido capturado. No dia imediato, a senhora recebeu 8 cartas de parentes e amigos dizendo que tinham ouvido a emissora inglesa anunciar que seu filho estava salvo e prisioneiro na Inglaterra. Nesse ponto, o episódio sofre uma reviravolta verdadeiramente sórdida. A mãe do piloto denunciou à polícia as 8 pessoas que lhe escreveram, acusando-as de terem ouvido a estação inglesa.
e todas foram presas. Abre parênteses. Quando tentei narrar esse episódio numa de minhas irradiações, o censor nazista vetou, sob a alegação de que os ouvintes norte-americanos não compreenderiam o heroísmo daquela mulher ao denunciar os seus 8 amigos. Fecha parênteses. 2. Os pais de um oficial que servia a bordo de um dos submarinos alemães foram oficialmente informados da morte do filho. A unidade em que ele servia já ultrapassara o prazo de regresso à base, tendo sido dada como perdida pelo almirantado alemão. Diante dessa notícia, os pais providenciaram a realização de um serviço fúnebre em sua memória. Na manhã do dia em que deveria ser realizada essa cerimônia, o açougueiro do lugar apareceu em casa dos pais do morto e pediu para falar em particular com o chefe da família. Logo em seguida, surgiu o vendeiro. Depois começaram a aparecer diversos amigos. Todos tinham ouvido uma irradiação da BBC anunciando que o filho dado como morto encontrava-se entre os tripulantes de um submarino alemão aprisionado pelos ingleses. Como seria possível cancelar o serviço fúnebre sem dar a perceber às autoridades que alguns dos íntimos da família tinham ouvido a irradiação da emissora inimiga? Se os pais não revelassem o seu nome, talvez eles próprios fossem presos. Reuniu-se um conselho de família e ficou decidido realizar-se assim mesmo os funerais do morto. Depois de terminadas as cerimônias religiosas, todos que compareceram reuniram-se em casa dos pais do oficial, onde lhes foi revelada toda a verdade, se é que não a conheciam, e passaram a comemorar o fato com algumas garrafas de champanhe. 3. No verão do ano passado, uma grande empresa cinematográfica alemã terminou a confecção de um filme que lhe custou vários milhões de marcos, baseado nos feitos da Legião Condor na Espanha. Tratava-se de um superfilme mostrando como o sangue alemão fora vertido na Guerra Santa travada em terras da Espanha contra a ameaça bolchevista. Hitler, Göring, Goebbels e outros assistiram e elogiaram amplamente a película. Por essa altura, foi assinado o Pacto Teuto-Russo de agosto do ano passado. Este filme está agora arquivado. Nunca foi exibido ao público. Pois é, minha gente. Interessante essas miscelâneas, né? Que ele trouxe assuntos diversos. A guerra tem influências em todos os âmbitos da vida, né? E de vez em quando ele traz algumas coisas assim, e de fora, né? Do fronte ou da guerra, especificamente falando, né? Das batalhas. E os filmes também nos mostram muito isso, né? Às vezes uma história individual vira um filme muito tocante, muito bonito. Temos vários exemplos. Se você tiver algum, indica aí pra gente nos comentários. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Lembre-se de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos.